Bom, a rigor, o que a regra de L'Hopital ela vem a dizer? Bom, considera um limite desse tipo aqui, ó. Limite de f de x sobre g de x, quando o x tende a um valor a, né? Ok? O que a regra de L'Hopital fala? A regra de L'Hopital fala, se o de cima for para zero e o de baixo for para zero, ou acontecer de o de cima ir para infinito e o de baixo também para infinito, então esse limite é a mesma coisa que eu calcular o limite das derivadas, né? É a mesma coisa que limite de f' de x sobre g' de x quando o x tende a. Então nós temos dois tipos de indeterminação que torna difícil fazer a conta. Bom, a gente vai chamar de indeterminação zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Cuidado, a gente só pode usar a regra de L'Hopital nos casos em que eu tiver indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Bom, vamos só para a gente se antenar, vamos ver um exemplo aqui, um caso 1. Limite de x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a menos 1. Bom, isso daqui, se você reparar bem, a parte de cima vai para zero, vai para menos 1 mais 1, que dá zero. A parte de baixo, menos 1 ao quadrado, dá 1, 1 menos 1 dá zero. Aqui nós temos bem claro uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Ok? Bom, ela pode ser resolvida sem uso de L'Hopital. Se você usasse as regras básicas de limite, você poderia utilizar... Você poderia estar vendo que isso daqui é um produto notável, né? Ok? Então isso daí é x mais 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Bom, cancela, cancela. Eu tenho que isso daqui é igual ao limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a menos 1. Bom, isso daqui agora eu posso substituir, não tem problema nenhum. Isso daqui daria menos meio. Analogamente, bom, esse é o processo que a gente usaria fazendo. Se eu quisesse usar a regra de L'Hopital, por meio da regra de L'Hopital, então o que eu poderia estar fazendo? Se eu derivar em cima e derivar embaixo, olha só como dá a mesma coisa. Sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a menos 1, isso daí é, se eu derivar a parte de cima, vai dar 1, né? Derivada de x mais 1 com relação a x, dá 1. E a parte de baixo vai dar 2x. Bom, agora eu posso substituir, então, o menos 1 no lugar, vai ficar menos meio. Então, essa regra simplifica. Isso daqui a gente colocou um caso bem básico, bem simplão, para a gente estar vendo como é que funciona mais ou menos essa regra. E se eu tivesse, no caso, com esse limite aqui? Limite de e elevado a x sobre x à décima mais 7x à oitava mais 9x à quinta e o diabo a 4, o que eu quisesse, quando o x tende a mais infinito. Bom, é óbvio que se você reparar, a parte de cima vai dar e elevado a infinito. E elevado a infinito, e tende para o infinito quando o x tende a infinito. Isso daqui também vai tender para o infinito, né? Mas pensemos, se eu fosse querer usar a regra do L'Hopital você pode usar ela recursivamente. Entendeu? Bom, deriva uma vez, não deu? Deriva de novo, deriva de novo. Eu teria que derivar aqui 10 vezes, tá certo? Só que repara numa coisa, a exponencial é uma função que cresce muito rápido. Eu gosto desse exemplo por quê? Porque você pode reparar o que a regra de L'Hopital ela fala. Bom, se a derivada está ligada ao crescimento da função, mais ou menos o que a regra de L'Hopital tem a ver é que a função apita. Aqui nesse jogo, apita a função que cresce mais rápido. A função exponencial é uma função estrondosamente rápida. Ela é a função que cresce mais rápido do que todas. Bom, se ela está falando, você vai para o infinito, é porque tudo vai para o infinito junto. X à décima é uma potência alta? É, mas ela é pianinho perto desse elevado a x. Isso daqui é mais ou menos como um jogo de truco, tá? Bom, você tem o zap, copa, espadilha, ouro. Você sabe que um mata o outro. Aqui, a função que cresce mais rápido, o zapão, o poderosão aqui, é a exponencial. Sempre que aparecer exponencial indo para o infinito, meu caro, o restante, provavelmente, na maioria dos casos, vai tudo para o infinito. Então, isso daqui eu já posso saber que vai para mais infinito. Se você duvida, deriva 10 vezes, que você vai ver. Derivada da exponencial, ela mesma. Aqui vai aparecer alguma coisa x à nona. Derivada da exponencial, ela mesma, alguma coisa x à oitava. E assim sucessivamente. Tá certo? Ok? Bom, usando a regra de L'Hopital, então, a gente pode resolver essas coisas estranhas. Tá? Até mesmo limites que seriam estranhos se tornam bastante simples de resolver. Coisa que é muito útil na construção de gráfico, que é o nosso próximo tópico.
Bom, vejamos aqui. Mas tem alguns casos que podem até parecer estranho para ser usado na regra de L'Hopital. Bom, a regra de L'Hopital ela também serve para resolver os casos infinito elevado a 0 elevado a infinito, certo? 0 vezes infinito e 1 elevado a infinito. Né? Que são casos aí que a gente tem que dar uma manipulada, tá certo? Ok, vamos, o que a gente faz? A gente mexe com a regra e tenta deixar ela do jeito que a gente gostaria. Olha só, exemplo. Bom, exemplo 4, tá certo? Bom, nosso exemplo 4, vamos pensar no seguinte limite. Limite de x vezes ln de x, quando x tende a 0 pela direita. Óbvio, tende a 0 pela direita porque ln só está definido para 0 positivo. Né? Vale lembrar que o gráfico da ln é assim, né? Só para dar uma retomada. O gráfico da ln é alguma coisa assim. Quando x tende a 0 pela direita, ele vai para menos infinito, vai para o buraco. Menos infinito vezes 0, alguma indeterminação desse tipo. Bom, pensemos, como que pode ser resolvido isso? Isso não está nem na forma 0 sobre 0, nem na forma infinito sobre infinito. Bom, mas nós podemos reajeitar isso de maneira que fique. Né? Então a ideia é justamente essa. Olha só. Bom, aqui eu tenho uma indeterminação do tipo 0 vezes menos infinito. Bom, eu posso mandar um desses caras para baixo e fazer uma coisa do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas cuidado, porque a gente tem que saber quem que a gente manda para baixo. Olha só, eu tenho duas opções. Primeira opção. E a segunda opção. Bom, na primeira opção, o que eu vou fazer? Eu vou manter o x em cima e mandar o ln para baixo. Como? Bom, usando aquela ideia antiga lá do colegial, lá do primário, de que isso daqui é verdade, copia o de cima vezes o inverso do de baixo, vai dar exatamente aquilo. Ou eu posso falar que limite quando x tende a 0 mais de ln de x dividido por 1 sobre x. Tá? Bom, a gente pensa em fazer a que for mais fácil de derivar. Tá? Uma delas pode dar resultado, outra pode fazer você entrar num processo que não termina nunca. Se você quiser, tenta depois fazer com essa daqui e me fala o que vai acontecer. Agora vamos fazer por meio dessa segunda opção aqui. Ó. Bem, vejamos. Bom, se todo mundo concorda que isso está certo, né? Copia a de cima vezes o inverso da de baixo. Vai dar exatamente isso que está aqui. Bom, então isso daqui é limite de ln de x dividido por 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita. Bacana? Bom, a parte de cima vai para menos infinito. A parte de baixo também vai para infinito. Alguma coisa que vai para infinito. Bom, então eu tenho uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Ou menos isso. Tá certo? Bom, então eu estou nas condições da regra de L'Hopital. Posso usá-la? Posso. Ficou perfeito agora. Bom, o que eu faço então? A parte de cima, derivo. E a parte de baixo, derivo também. Tá? Só para dar uma ideia, assim, antes da gente começar esse processo todo, da mesma forma como eu disse no começo, fazendo uma analogia com o jogo de truco, que a exponencial é a função mais poderosa, que cresce mais rápido, e é a que cresce mais rápido, tá? A ln é a função que cresce mais devagarzinho, tá? É como se fosse uma dama no jogo de truco, tá? Então, geralmente a ln é a última a apitar nesse jogo aí, é a última a determinar, entendeu? Então, geralmente, quem manda mesmo é qualquer outra função que não seja ln. Lembra? A regra de L'Hopital está ligada à função que cresce mais rápido. A função que cresce mais rápido apita. Tá certo? Então, no meio desse jogo todo aí, a exponencial é a mais poderosona e a ln é a mais fraquinha. Tá? Bom, vamos continuar a regra. Bom, derivada do ln é 1 sobre x. Bom, quem que é a derivada de 1 sobre x? Isso daí é uma coisa que todo mundo toda hora perde, mas eu falo para vocês. Façam x a menos 1 linha. X a menos 1 linha é o quê? É menos 1 vezes x a menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado, não é verdade? Perfeito, né? Só para
Mais ou menos essa estratégia que a gente usa. Ah, tem 1 sobre x ali, não vai usando regra do quociente não, porque isso daqui é muito mais simples. Usa a regra do tombo, considera que a potência é x a menos 1. Bom, então isso daqui é a mesma coisa que menos 1 sobre x quadrado. Perfeito. Bom, agora para resolver esse limite, vou continuar aqui embaixo desse quadrinho. É simples, né? Isso daí é igual ao limite de 1 sobre x. Vou colocar um menos aqui na frente. De 1 sobre x vezes x quadrado. Quando x tende a zero mais. A zero pela direita. Tá certo? Bom, isso daqui é igual a limite quando x tende a zero pela direita de menos x. Bom, que vai dar zero. Bom, então o limite disso daqui tudo, usando esse processo todo, dá exatamente zero. Então aqui a gente vai colocar em laranja, a nossa resposta final é zero. Olha só mais ou menos a ideia que eu tinha te falado. LN, você vai para o infinito? Vai, mas você vai devagar demais. O x te sobrepõe. LN, você é a dama. Isso daqui, o x é uma espécie de 3. Ele que apita aqui nesse jogo. Tá certo? Queimou. Tá? Bom, vamos lá. E com isso, a gente consegue resolver vários outros. Vou citar aqui, essa aula é uma aula de exemplos, só para você ir retomando as coisas aí. Bom, 5. Bom, e o caso em que eu tiver limite de x elevado a x quando x tende a zero pela direita? Pode acontecer isso? Pode. X elevado a x é uma função bem estranha, porque é 1 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3 elevado a 3, 4 elevado a 4. Uma função toda estranha. Bom, vamos ver. Limite de x elevado a x quando x tende a zero pela direita. O que vai dar esse limite aí? Bom, não sei. É uma coisa do tipo 0 elevado a 0. Eu falei que isso daí é uma possível indeterminação. Tá certo? Aqui nós temos uma outra indeterminação que é do tipo 0 elevado a 0. Bom, o que eu posso fazer? Eu preciso dar um jeito de acabar com essa potência. Bom, eu tenho um instrumento que quebra potências. Um instrumento que quebra potências, que foi criado exatamente para isso, é o famoso logaritmo. Né? Justamente, o inverso da exponencial. Olha só, pensa comigo. X elevado a x é a mesma coisa que e elevado a ln de x elevado a x, não é verdade? Bom, e elevado a ln de qualquer número é o próprio número. E elevado a ln de a é o próprio a. Exponencial e ln são inversas. Bom, tem uma propriedade bacana do ln, que justamente ele tem uma propriedade bem bacana do ln aqui que a gente pode utilizar. Olha só, ln, o que é ln de x elevado a x? Isso daqui, esse expoente aqui, ele cai. Tá? É a mesma coisa que x vezes ln de x. E é exatamente isso que eu vou colocar ali. Bom, então isso daqui é igual a e elevado a x ln de x. Fatorei de uma forma simples e que me lembra mais ou menos o que eu tinha feito aqui. Né? Então, mais ou menos esse é o caminho. Bom, então continuando. Vamos continuar. Olha só. Então, o limite de x elevado a x, quando x tende a zero pela direita, vai ser igual a quê? É exatamente igual ao limite de e elevado a x ln de x, quando x tende a zero pela direita. Legal. E agora, tem esse exponencial aí, essa coisa estranha. Bom, não sei se você lembra de um teorema que diz o seguinte, que para o cálculo de limite, se a função é contínua e exponencial é uma função contínua, se a função é contínua, você pode trocar esse limite da exponencial, é a mesma coisa que a exponencial do limite, dado que exponencial é uma função contínua. Então, o que nós fazemos é isso daqui, ó. É igual a e elevado a limite de x ln de x, quando x tende a zero mais. Quando x tende a zero pela direita. Bom, bacana. Opa, mas eu acho que eu já calculei isso daí. Já calculei, tá aqui, é meu exemplo 4. A resposta está até em laranja. Bom, se deu isso, e esse resultado aqui eu já tenho, né? Bom, então isso daqui é igual a e elevado a zero, que é exatamente 1. Então, o resultado, no caso de limite de x elevado a x, quando x tende a zero mais, é uma indeterminação do tipo 0 elevado a zero, deu exatamente 1. Certo?
Bom, vamos fazer um exemplo final aí, que é um limite bastante importante, tá? Que a gente calcula usando a regra de L'Hopital. Uma das alternativas é da regra de L'Hopital, que é justamente o limite que define o número e. Basta lembrar que o número e é o quê? É o número de Napier, é uma constante 2,7 alguma coisa, mas ela é completamente determinada por meio de um limite. Bom, olha só o caso 6, nosso último exemplo hoje. Tá? Bom, o que será que é limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a mais infinito? Né? Bem estranho isso. Bem estranho. Bom, olha só. Isso daqui é uma indeterminação. Se você pensar nisso daqui tudo sozinho, bom, isso daqui, quando x tende a mais infinito, 1 sobre infinito vai para 0. Então a parte de dentro vai para 1 e a parte de fora vai para infinito. É uma determinação do tipo 1 elevado a infinito. Dá para pensar que é 1, né? 1 elevado a qualquer coisa, 1 ao quadrado é 1, ao cubo é 1, 1 a décima é 1, 1 a centésima é 1. Então 1 ao infinito deve ser 1. Será? Bom, vamos ver como que a regra de L'Hopital pode ajudar na resolução desse limite importante aqui. Bom, se eu usar mais ou menos a mesma ideia, toda vez que tem potência, eu tento o quê? Eu tento usar ln. Ln é o meu quebra-potência, tá certo? É a minha chave para abrir esse problema. Bom, vamos pensar no seguinte. O que será? Bom, se eu usar o mesmo raciocínio que eu já estava empregando, 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá? Bom, isso daí é igual a e elevado a ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Mas tem aquela propriedade importante que diz o quê? Que a potência ela cai com o produto. Então isso daí vai ser igual a quê? Vai ser igual a e elevado a x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. Bom, então é mais ou menos essa ideia que eu tenho que usar. Bom, esse limite eu posso tentar resolver dessa forma. Vamos ver como resolver. Bem, olha só. Logo, nós temos o quê? Que o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso daqui é exatamente igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de e elevado a x vezes ln ln de 1 mais 1 sobre x. Legal. Agora eu uso aquela propriedade importante que o limite, dado que a função é contínua, então o limite transita, eu posso transitar. Convém resolver o quê? Convém resolver esse limite aqui, ó. Limite de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Bom, vamos pensar, isso também é uma indeterminação. Bom, é uma indeterminação de que tipo? Bom, quando x tende a mais infinito, isso daqui vai para infinito. E esse daqui vai para ln de 1, que é exatamente zero. Ok? Está bem definido, ó. 1 sobre mais infinito tende a zero, isso daqui vai tender para ln de 1. Bom, então eu tenho uma indeterminação do tipo infinito vezes zero, a mesma indeterminação de antes. Qual que é a nossa estratégia? Manda o x como 1 sobre x para baixo. Bom, fazendo isso, ficou simples de resolver. Simples nem tanto, mas agora é só derivar, né? Bom, a gente pode ver que então aqui eu tenho uma indeterminação do que tipo? Isso daqui vai para ln de 1, que é zero. Isso daqui vai para 1 sobre mais infinito, que é zero. Indeterminação do tipo 0 sobre 0, regra de L'Hopital. Perfeito? Bom, vamos lá. Bom, vamos derivar a parte de cima. Então isso daí é igual a limite, quando x tende a mais infinito, do quê? Bom, derivada de cima, como que eu derivo? Regra da cadeia. Derivada do de fora, lembra? A derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Não pode esquecer disso. Isso aqui é um caso bacana que tem a regra da cadeia.
Bom, a derivada do ln é 1 sobre tudo que está dentro. Então, vamos colocar isso daí. É 1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada do dentro. Quem que é a derivada de 1 mais 1 sobre x? 1 é constante. É a mesma coisa que a derivada de 1 sobre x. Se você olhar, a gente já calculou lá no início. Que vai dar exatamente o quê? Vezes menos 1 sobre x quadrado. Ok? Dividido por menos 1 sobre x quadrado. Já calculou a derivada de 1 sobre x. Bom, olha só que bacana. Menos 1 sobre x quadrado em cima e embaixo. Bom, corta. Eles se cancelam. Então, vem cá. Então, isso é igual a quê? É igual a simplesmente o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Que fácil que ficou agora. Por quê? Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x vai para zero. Então, isso daqui ficou 1 sobre 1 mais 0. 1 sobre 1, que vai dar 1. Logo, olha só. Não terminou ainda não, hein? O limite de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, deu 1. Legal, só que não terminou, porque isso daqui a gente está resolvendo é o limite da parte de cima. Lembra daquela ideia da continuidade que a gente troca? Então, na verdade, por fim, agora sim os finalmente, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito, isso daqui vai ser igual a quê? É igual a e elevado ao resultado desse limite que nós calculamos, que dá 1, que é exatamente e.